Ah, e pronto, todo seu, pode começar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje. Vamos elevando nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que envolva esta casa, envolva todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e nos ajude no desenvolvimento da aula, a compreensão necessária e que seja segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Pedimos o auxílio dos mentores deste curso, dos nossos mentores individuais, nossos anjos guardiões, e agradecemos, Jesus, pela oportunidade e pela confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos iniciar a aula de hoje. O tema é tempos atuais, né? Então, vamos aqui dar uma verificada, né? O que que nós estamos vivendo, o que que está acontecendo nos tempos atuais, né? E por que estamos vivendo isso? E qual é o caminho para que nós encontremos a melhora para nós mesmos, né? Porque o objetivo maior da nossa reencarnação, da nossa vivência no planeta Terra é exatamente a nossa melhora, né? A nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Bora lá. E, Claudinha, é duas? Às vezes é dois. Pronto. É só clicar em Tá. cima do slide. Então, eu fui até o livro da Gênese Espírita e tem uma mensagem do Espírito Aragô, né? Onde ele vai falar dos sinais do tempo, da transição planetária, né? Ele dá uma mensagem para nós, nos comentando mais ou menos o que vai estar acontecendo, né? E qual o caminho melhor a seguir. Então, por que que são sinais dos tempos, né? Porque é chegado o tempo. E por que é chegado o tempo? Porque a humanidade amadureceu. Nós, observando o nosso desenvolvimento, nos achamos muito atrasados, né? Perante o que nós recebemos de ensinamento do Cristo, né? Os mensageiros do Cristo que vêm nos auxiliar. Então, a gente acha que a gente não aproveita muito todo esse recurso que nos é dado. Mas o nosso irmão que nos dá a mensagem, ele diz que nós amadurecemos. E quando nós amadurecemos, né, é momento de transição. Então ele fala sobre o cumprimento das leis divinas, que é a necessidade nossa maior. Para que nós alcancemos a evolução, a perfeição relativa, nós precisamos cumprir, né, obedecer essas leis. São as leis que nos guiam para a perfeição. E nós percebemos, né, diante do nosso comportamento, que nós deixamos muito a desejar, né? Nós cumprimos parte da lei, mas não a lei em sua essência, né? E é uma necessidade nossa. Faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa evolução, faz parte de nossas vidas, né? As leis divinas são íntegras, né? Nos condiciona, nos conduz. E como disse Jesus, né? Não há outro caminho. Esse é o caminho. Então, nós precisamos nos conscientizar e realmente trabalhar as leis divinas em nós, ok? Eu estava observando essa aula, ela é exatamente um resumo
das 5 aulas anteriores, né? Tudo que se pede nessa aula é o que a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Só que trazendo para os dias atuais, né? Sim, não, é o que a gente está vivendo, né? É que as aulas anteriores nós falamos de um assunto, né, para nos ajudar. Mas, por exemplo, a primeira aula que você deu foi sobre Deus, né? Deus é criador de todas as coisas e quem comanda todas as coisas. Ok. A segunda aula foi a dos profetas, né? Os profetas são os trabalhadores divinos que também nos trazem informações e auxilia-nos, né, na nossa caminhada. E eles que trazem a informação que a gente não compreende, não conhece. E vai nos ajudando no desenvolvimento da lei. A terceira aula foi as leis divinas, né? Que é aquilo que a gente precisa cumprir verdadeiramente para que a gente tenha uma caminhada reta, né? Porque nós vivemos sempre estacionando, né? A gente evolui, para, né? Por quê? Porque nós não temos uma disciplina firme, né? A gente é, como diria meu marido, meia boca. É o que ele fala. Isso é meia boca. E aí, depois das leis divinas, veio o Consolador, né? Que é o que mais nos auxilia, que é o que nos levanta sempre. E agora, a sexta aula, né? Vamos lá. Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência, né? Então, muitos de nós têm essa consciência. Outros não têm consciência de Deus, né? Embora nós saibamos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não temos condições de adentrar, né? Aí ter mais compreensão divina, não temos, mas temos esse sentimento, temos essa consciência. E há irmãos, né, que não têm, que não crê na presença do Criador, né? Que não crê que Ele tudo faz para nós. Então, a ideia é que um ajude o outro. Diz Emmanuel que até os planetas um ajuda o outro. O que é mais desenvolvido vai auxiliar o que tem menos desenvolvimento. E em tudo na natureza divina é assim, né? A hierarquia daqueles que é maior para cuidar do menor. Então, todos nós, sem exceção, temos responsabilidades, né, com a criação, com o universo divino. Cada um de nós tem o seu dever, tem a sua responsabilidade, tem a sua missão. Não adianta dizer porque a gente é pequeno e tem missão. Tem sim. Cada um de nós tem a sua missão, né, a cumprir. Às vezes cumprimos, às vezes não, às vezes cumprimos pela metade, né? E assim vamos caminhando. Mas quem está em todo o comando é Deus, né? É importante compreendermos que nós precisamos nos submeter à lei do progresso. Porque existem irmãos que, na consciência dele, o progresso atrapalha. E não é verdade, né? O que atrapalha é que nós estamos sempre estacionando. Isso sim nos atrapalha, né? E não as leis divinas. As leis divinas são sublimes e elas nos ajudam a nos reeducar. Então, não nos dá moleza, não dá mesmo. E nem é para dar, né? Porque o tempo de termos moleza já foi. Então, agora é tempo de responsabilidade de assumir. E se nós não somos submissos a essas leis, como que a gente quer evoluir mais, melhor, né? Não tem como. Então, necessitamos ser submissos a essa lei. Compreender que o progresso é necessário, né? Mas que a lei do amor é quem tudo organiza, tudo harmoniza. A maturidade humana, né? Eu já citei, acontece quando o planeta chega em seu próximo movimento. Hoje nós nos encontramos em trabalho de
Gente, esqueci. Regeneração, obrigada. Ainda bem que aqui o pessoal Tá de plantão. está de plantão. Eu esqueço sempre, né? Nós estamos vivendo um processo de regeneração. E isso identifica que a humanidade está madura para vivenciar essa regeneração. Estamos prontos para viver neste planeta de regeneração? Não, não estamos. Mas, para aqueles que estão encarnados, ainda há tempo. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, eu achei muito bacana. Não era bem uma palestra, era uma conversa entre alguns, inclusive estava Divaldo, né? Eles estavam falando sobre Brasil, pátria do Evangelho. E ele falou, né? Os nossos irmãos mais velhos, e aí ele estava falando dos espíritos perfeitos, são eles que vão nos ajudar a viver nesse mundo de regeneração, né? Então, eles vão vir e vão nos adequar à vivência no mundo de regeneração, né? E a gente precisa se esforçar e termos disciplina. É necessário. É muito bacana esse estudo que nós fazemos, porque a gente vai aprendendo. É pouca coisa que a gente aprende, mas é bacana porque há muitas coisas que a gente não via que estavam ali, né? E que você está estudando e que você não viu, né? Então, isso é muito bom. E o universo, né? É a criação divina. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinais característicos dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes, né? E aí a gente compreende, né, um pouco da lei de destruição. Que barulho é esse? Só. Ah, no telhado, né? Seja gato e não rato. Não, acho. Não, talvez seja aquele bichinho que vem da... ele. Daí tem bastante aqui, né? Então, a lei de destruição, gente, nada mais é uma lei que vai fazer o trabalho da renovação do planeta, né? É necessário, é uma lei divina. E nós utilizamos esse termo, lei de destruição, que na verdade nada mais é do que uma lei de renovação e não em si de destruição. É que na nossa visão curta, né, a gente é apressado e já chama de lei de destruição. Mas nada mais é do que a lei de renovação. Então, eu citei, né, onde eu fiz os estudos, por quê? Porque eu acho interessante, né, que vocês vão buscar esses estudos. Além da mensagem do Aragô, né, o capítulo 18 da Gênesis, que vai falar sobre... O que é isso? Sobre isso, né? Então, vamos falar um pouco sobre a nova geração. E a nova geração somos nós. Somos nós nos aperfeiçoando, né, ao mundo de regeneração. E para isso necessário será, né, que nós nos disciplinemos e tenhamos firmeza para caminharmos dentro das leis divinas. Não tem outra saída, como disse Jesus, né? Quando ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele já está dizendo tudo. Inclusive, nós vamos ter uma aula sobre isso. E é o Laércio que vai dar, né? Teoricamente, né? Mas, assim, o legal é que, assim, ele consegue trazer informações que a gente não consegue, né? Que a gente não acessa. Então, assim... Se ele incorporar, então, vocês vão show. Se ele incorporar, vai ser legal. É. Show. É verdade. A gente já fez curso com ele incorporar um show, né? Também era até padre, né? Então, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio. Assistimos
a partida de uma e a chegada da outra, né? E esse é um processo que nós estamos vendo ainda lentamente, mas que já está nos incomodando, né? Porque nós não focamos verdadeiramente o mundo divino. Nós nos apegamos ao mundo material e foi chegado a transformação, né? Chegou e nós não estamos prontos, né? Estamos nos ferindo com a transformação que está ocorrendo por causa do desencarne, né? De muitos irmãos queridos, mas a gente não aprendeu que nós somos espíritos eternos. A gente não entendeu que a nossa vida é a vida espiritual. Então, se eu volto para a vida espiritual, eu estou voltando para casa, né? Mas a gente não consegue ter essa dimensão e não deixamos os nossos irmãos desencarnarem em paz, né? Em paz. Porque a gente não consegue ter essa consciência. A gente sabe, mas não se conscientiza, né? Até para dar um apoio àqueles que desencarnam, né? Para acolhê-los com amor, com fraternidade, para que eles tenham calma, não se perturbe, né? Esse é o trabalho. É o trabalho de amor nosso, é nossa responsabilidade acolher os que partem. E ensinar os que estão em nossas voltas, né? Para que eles não fiquem assim, não perturbe o que vai para casa. Então, não crê no Pai, não crê que Ele é bom, né? Quando que a gente vai ter compreensão que desencarnar é natural e é tranquilo? Mas a gente precisa aprender isso, né? E é necessário que a gente vá para que novos venham, para que se regenere, né? Se renove. É necessário. Então, diz ainda o nosso irmão, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nestas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. E é isso que a gente precisa aprender, né? A desenvolver a nossa boa vontade. A gente precisa, quer dizer, se eu não entendi, vai ter que ter uma situação para modificar isso. Eu não posso viver, né? Sempre, não quero, não vou, não faço. Ah, não quer? Então vamos para outro lugar onde você, né, possa viver adequadamente. Se você não quer viver um mundo de regeneração, né, que é um mundo onde o bem vai predominar, né? Onde o amor você não vai ter as preocupações que você tinha no mundo de expiação e prova. Então, por que que a gente não vai se esforçar, né, para vivenciar esse mundo de regeneração que nos foi dado? Então, o planeta alcançou a sua regeneração e eu ainda estou brigando se continuo aqui ou se vou para outro espaço? Tem escolha? Tem escolha, né? Mas é preciso se resolver. Eu preciso tomar decisão, né? Eu coloquei o slide da Sônia aqui, sobre reencarnação, né? Não, para a gente compreender a questão da escala espírita. Não, era da aula dela de reencarnação, né? Isso a gente tem que parar para estudar e pensar muito. Então, por isso que eu trouxe, para chegar a Deus, está lá, espírito puro. É preciso que eu compreenda isso para que eu, né, determine me disciplinar, seguir em frente, né? Senão não vai dar. E aí eu escrevi aí, pedi para o pessoal, né, estudar, porque esse é um assunto que você tem que estudar muito. Não dá para você ler uma vez e você não vai entender, não vai, né? A gente consegue aqui observar porque está separado, né? Espíritos puros no topo da pirâmide, né? No meio, os bons espíritos, que são espíritos que ainda não são perfeitos, ainda tem,
né? Dificuldade ainda não tem a perfeição relativa, mas são espíritos com evolução, né? Além da nossa, que são espíritos imperfeitos. Não, e a gente observar onde que a gente está e trabalhar para sair disso, né? Porque para chegar na regeneração, você tem que estar no meio. Para viver a regeneração. Então, aí foi onde o menino Haroldo, ele falou, né? Ele falou, vai vir os espíritos de luz para nos treinar para esse processo de regeneração, né? Porque a gente sozinho não vai. Não vai. Não vai. Mas por quê? Porque não é interesse nosso. A gente não se interessa, não se aperfeiçoa. Disciplina. Eu entendi isso assim de uma forma mais clara. Lógico, você sabe, Sim. disciplina. Mas agora eu senti, Sim. entende? A necessidade disciplinar. Falei, Uma coisa. Será por causa do meio que a gente está? Não. O meio é produto do homem, não é o homem que é produto do meio. Tem que inverter essa frase. porque tudo está em nós, Exato. né? Tudo está em nós. Então, assim, Tem uma coisa sou muito eu quem legal. resolvo se vou, se não vou, se faço, se não faço, né? Uma coisa muito legal que o André falou na aula do Cristo Consolador, quando ele fala do amor do Cristo, que é o amor desinteressado, aquele amor que você não pede nada em troca, né? E o amor incondicional, mas é aquele amor que você ama quem te fez mal, ama teu inimigo, ama quem falou mal de você, ama e perdoa, entendeu? Então, na hora que você tiver esse desprendimento, você cresceu. Isso qualquer um tem? Não, a gente está aqui treinando há milênios, né? Mas pensa, um Chico Xavier, lembra do Chico, criança, lambendo as feridinhas que a madrinha mandava ele lamber das crianças? Entendeu? Então, assim, olha que tortura aquilo. E ele perdoou tudo aquilo, né? Então, eu pensei muito nisso, eu até fiz esse comentário num grupo que eu participo de medicina, viu, na Unifesp, e eu falei sobre isso, né? Como é importante, porque é um grupo de doenças crônicas, doenças graves, né? E que são pessoas que têm um peso muito grande do corpo físico, e aquela história, por que eu? E elas não entendem que elas, de uma certa forma, estão abençoadas, ou sendo abençoadas, porque elas estão tendo a oportunidade de resgatar uma promissória pesada, sabe? De uma vez só. Então, é difícil para elas muito, é difícil para quem cuida delas, que é a equipe médica e a equipe paramédica, sim, para a família, nossa, e como? Mas a gente não está aqui por acaso, sabe? E não é por acaso que eu entrei nesse grupo, não é por acaso que aquelas pessoas estão compartilhando comigo. E aí eu tive a oportunidade de falar isso na quinta-feira passada, pensando nisso, né? A gente tem um trabalho filosófico, que é uma palestra impressa, que é feito no início. Semana que vem quem vai fazer sou eu, imagina, né? E eu tive que ajudar a amiga que é psicóloga da semana passada. E eu falei um pouco, fiz quase que uma introdução da minha, né? Porque eu vou falar exatamente do iniciado, daquele cara que já subiu o patamar, que já não é mais esse cara aqui que está só preocupado com o dia a dia dele, mas ele está preocupado com o dia a dia de uma comunidade inteira, de um mundo inteiro, entendeu? Então, na hora que a gente chegar muito perto desse patamar, realmente a gente está apto a entrar no mundo de regeneração, entendeu? Eu falo isso porque, assim, às vezes, desculpa, a gente fica tranquilo. às vezes a gente está tentando, na hora que você olha para o lado, o Adriano falou uma coisa, tem gente que não está interessado, Não importa. né? Não, então, Importa a gente vai você. fazendo Importa o nosso, você. mas aí, às vezes, você olha para o lado e você fala que o cara não está pensando em nada. Olha, segundo o doutor Adolfo, nós vamos entrar num período que você vai ver as pessoas que você mais ama afundarem e você não vai conseguir pegar de volta. Você tem que seguir em frente. Sim. Pode cair 1000 à esquerda, 1000 à direita, não importa. Segue o teu rumo. Porque não vai resolver você vai parar resolver. para Você vai resgatá-la, cair. né? Eu estava falando aqui agora para a Sônia, que no sábado a minha filha teve que fazer um curso para ser madrinha da minha sobrinha neta. E ela ficou muito revoltada. Desculpa. Ela ficou muito revoltada com algumas coisas que ela ouviu no tal do curso, né? E ela começou ontem, a gente estava indo encontrar lá com
com a família do namorado, né, para a gente se conhecer no Dia das Mães, e ela conversando, ela dirigindo e conversando comigo, né, e ela falando, mãe, Deus não é aquilo que eles falaram naquela reunião, mãe. Que história é essa de Adão e Eva, mãe? Como assim, mãe? Não é assim. E aí eu comecei a falar, é aquela mesma que perguntou, como assim reencarnação a gente vai ter que ir para a escola de novo? Isso é 10 anos atrás, né? Agora ela já está com 24, ela cresceu um pouco desse raciocínio, mas é um questionamento dela assim. Aí eu perguntei para ela, o que que é Deus para você? Aí ela, não pode ser um velhinho de barbas brancas, mãe, não pode ser. O mundo não pode ter sido feito por um homem, por um velhinho de barbas brancas. Eu falei, mas o que que você pensa que é Deus? Mãe, você acha que uma pessoa criou esse mundo todo, tudo isso? Aí eu falei, então Deus, eu perguntei o que é Deus, né? Então Deus é muito maior do que isso, não é? Então, o que é Deus para você? Aí eu não conseguia lembrar a resposta dos espíritos para Kardec na primeira pergunta. Sério? Não, deu branco, né? E aí, eu, para Uhum. não falar bobagem, eu abri aqui no celular, eu abri, né? Eu tenho o livro dos espíritos aqui dentro, né? Aham. Aí eu abri e li para ela. Ela dirigindo, isso, mãe, isso, o que é esse livro dos espíritos? Pergunta número 1. Aí ela falou assim, sério? Eu falei, sério, sério. É Que isso, bom, mãe, é né? isso. Que bom que É isso, atraiu é ela, né? isso que eu tô pensando. É energia, é aquela coisa de inteligência suprema. É isso, mãe. Eu falei, então, filha, Você tem que chegar ao ponto de perceber que o Pai vibra no ar que você respira, na planta que cresce, no passarinho que canta, no teu sangue. Por que as tuas células estão juntas? Por que não vai cada uma para o seu canto? Tá, chega da sua, vou cuidar da minha vida. Por quê? Existe uma determinação superior. aí eu falei para ela Que que não é não nossa. sair mais daqui e conversar mais com ela, tá? Tá? Que legal. Adoro, Manu. Adoro, você tá dizendo agora. Bora lá. Então, vamos falar um pouco sobre a transição planetária, o mal e o remédio. Por quê, né? Como nós falamos no primeiro slide, existe a lei de destruição. Existe o sofrimento que nós vivenciamos por conta das infrações que nós cometemos com a lei de Deus. Mas a humanidade não sabe disso. Elas não sabem disso. Então, elas sofrem muito mais. Né? O que elas chamam de mal é, na verdade, um bem, mas que ela não entende. Como ela estava falando lá no hospital, né? Que você tem que cuidar do paciente, dos parentes do paciente, porque fica tudo. Mas, espera aí. Que tamanho, como diz Soninha, é o meu Deus, né? Que o meu ente querido está doente e que eu não procuro compreender, porque se a gente entrar em pânico, aí fechou o tempo. Fechou o tempo porque eu não vou ajudar o meu ente querido, é capaz que eu adianto o desencarne dele, né? E também não vou ficar bem. Vou entrar em desarmonia com o meu organismo, né? Com o meu espírito. Então, a humanidade não procurou saber. Não procurou saber do Cristo, né? É este ser de amor que nós temos que buscar. E ninguém precisa ir às igrejas. Hoje é um tempo em que a gente encontra o Cristo em todo lugar. Se eu buscar, eu o encontro. Agora, se eu não quiser ter nenhuma responsabilidade junto a ele, eu vou estar sempre me afastando, né? E multiplicando o meu sofrimento. Então, a transição planetária nada mais é do que um bem a nós, mas a humanidade vê como mal. Não vê, né, que vai receber um remédio novo, que vai se renovar, né? Que precisa superar-se a si mesmo. E aí eu puxei, né, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Nossa, tem gente que enlouquece quando lê isso. Aonde? Aonde? Pois é, né? A gente tem que se acalmar. Então, aqueles que começou a se preparar, que começou a ter essa compreensão, precisa se fortalecer, né? E aí, como ela disse, vamos ver os nossos caindo e não vamos poder fazer nada. Porque no caminho, né, por nossa caminhada, a gente
procurou de alguma forma introduzir para eles, né? Levar a algum lugar onde fosse bom para eles, para que eles compreendessem, mas eles não quiseram. Gente, é impressionante o estado moral que se encontra a nossa humanidade. As pessoas estão enlouquecidas. Diz que falou com a outra sem ter falado. E não é maldade dela. É que na consciência dela, ela fez aquele processo, não fez. Então, assim, a humanidade está enlouquecida. E é preocupante isso, né? É preocupante porque entram em atrito sem ter consciência. Então, nós precisamos orar muito. Pedir muito a Jesus por todos, né? Aqueles que a gente puder ajudar de alguma forma, de uma forma sutil, porque agora uma coisa eu observei, né? Todo dia chega gente nova aqui. Todo dia. Aqueles que de alguma forma tiveram algum, né, despertar, estão buscando. E o Laércio tem hora que ele dá a chicotada, né? Explicando para a pessoa o problema dela tal, mas dá a chicotada. Então, elas estão ficando para ouvir, mesmo debaixo do chicote, entendeu? E eu achei isso interessante, porque tem pessoas que já começam, né? Semelhante àquela situação lá de terça-feira aqui, que não havia a menor necessidade, né? Você não quer participar, você tem todo o direito de dizer não. Ninguém estava obrigando ninguém. A maneira que ele encontrou, a gente termina se divertindo, né? Não precisava. Aquele é assim. Quem não conhece... Não, mas você sabe Mas que... quem reclamou Não, conhece. exato, exato, né? O ano passado foi assim que o doutorador falou que ele tinha que fazer, porque se ele não fizesse assim, ele não ia conseguir. Porque as pessoas não vêm. Vem um ou outro, né, que tem consciência, que precisa ajudar o outro, né? Mas a grande maioria não. A grande maioria, o outro dá, entendeu? Só que é uma responsabilidade de todos, e as pessoas não têm consciência disso, né? Pior ainda, as pessoas não têm consciência que na hora que ela abre mão, é a tua energia que está indo lá, na hora que você precisar de um advogado, todas essas pessoas vão ser advogados Exato, seus na espiritualidade. exato, né? Não, Mas- e o que é pior, né? Assim, é não ter sentimento pelo outro, sabe? Não Assim, tem consciência que é um grupo que está se você, trabalhando, está exato. E se evoluindo. você vai fazer uma doação uma vez, aquilo não vai te faltar, gente, Com né? certeza. Mesmo que te aperte, mas não vai te faltar. É Você... menos uma bobagem que você vai gastar. E é isso. Então, Kardec aborda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo o tema do sofrimento, da dor, da distribuição desigual do sofrimento. E por que a distribuição é desigual? Porque cada um segundo as suas obras, né? A minha obra não é igual da Sônia, não é igual da Cláudia, né? Não é igual a de cada um de vocês. Então, cada um tem a sua obra, tem aquilo que a gente plantou, tem aquilo que a gente vai colher, né? Tem aquilo que a gente pediu ao reencarnar. Eu brinco, mas é verdade. Não, Você é uma abre realidade, a né? gaveta das promissões, vai daqui. Aí a gente chama e fala, deixa comigo. A gente fala que a gente é atrevido, né? É atrevido demais, né? Mas eu falo que eu peguei a gaveta inteira. Então, dentre os seres humanos, da prosperidade dos maus e da provação dos justos. Mas o que seria a prosperidade dos maus? Os espíritos nos ensinam que os irmãos que está mais inferior do que nós, no sentido da palavra, eles precisam de mais condições para crer. Então é dado a ele, porque se não der, ele não crê, embora ele não trabalhe de acordo com o que ele receba, né? Mas aquele que anda correto na encarnação que se encontra, ele acha que não é justo, né?
Ele acha que ele deveria ter aquela condição e que o outro que está praticando mal tinha que se dar mal. E não, isso não é amor, né? Isso não é amor. E por que que a gente está numa condição muito difícil na questão da humanidade, né? Estar tão fora de si, praticando tanto mal? Porque aqueles que não estão praticando mal também não praticam o bem. Então, né? Porque qual é a necessidade? Aquele que pratica o mal, a gente tem que orar, tem que pedir por ele, tem que envolver ele com uma vibração diferente, que é para chegar até ele, né? Ele sentir e aí ele começar o seu trabalho de renovação. Mas a gente não faz assim. A gente condena, né? A gente xinga de tudo quanto é jeito. Não tem condições do cara sair, do cara sentir, né? Que ele precisa sair disso, que isso não é vida para ele. E muitos dizem, alguém já matou alguém? Bom, deve ter matado, mas eu não me lembro. Mas eu não posso viver nesse pensamento cruel de que o outro tem que se danar. Não, eu preciso parar com isso. Então, se eu não paro, eu alimento as trevas. Aí agora as trevas estão viradas, né? E a gente não se preparou, não purificou o nosso pensamento, o nosso coração, né? Para enfrentar essas vivências. Então, a dor existe porque eu não aprendi a amar ainda. No dia que eu aprender a amar, a dor se esvai, né? Porque eu sinto o amor em mim, então o sofrimento que bater em mim, eu vou compreender. Eu vou entender que ele vai passar, como diz o Chico, né? Tudo passa. Mas enquanto eu não aprender a amar, não fazer esse trabalho em mim, né? Não é no outro, mas em mim, então a dor vai continuar. Porque eu não aprendi a amar. Quais são as causas atuais das aflições, né? Nós vimos na aula de reencarnação que reencarnação é o amor divino agindo em nós, nos dando a oportunidade, né, de reparar os males que a gente fez, os males que a gente fez. Então, ele nos dá a oportunidade através da reencarnação. Mas chega aqui, a gente mete a mão pelos pés, né? E, em vez de pagar, a gente contrai mais dívidas. Esse é o problema. Esse diminui o bolo. E aí, né? As causas não são só, né, da encarnação que eu estou vivendo. Tem também as causas das reencarnações anteriores. Mas o Haroldo fala assim, que a maior parte que a gente está pagando é de agora, das causas atuais. É, porque a gente já tem, assim, né? Já. Um tempo de escola, né? Mas, né? Bom, existe as duas compensações. Eu vou reparar, posso estar reparando coisas que fiz nesta encarnação, né? Ou reparar as coisas das reencarnações do passado. Sônia ia falar alguma coisa. Diga. Não, eu lembro tem uma palestra pequenininha, dura 15 minutos, do Divaldo, ele falando das doenças autoimunes, né? São todas kármicas, então nós estamos pagando. Tá? Eu acho que eu ouvi esses dias Eu tenho duas. Eu Eu ouvi. Você ri, né? Ela é minha pediatra. Ai, Jesus amado. Mas eu também ouvi eles dizerem a esse respeito das doenças, né, kármicas, que se eu compreender e eu me modificar, eu posso me curar. Paulo disse que não. Diz que não? Disse que não. Você vai durar a vida inteira. Ela vai durar a tua encarnação inteira. Mas aí ele Ué, O não. Chico não se curou do problema nos olhos. Então, O mas Chico tinha diabetes. o Chico disse, o Chico não quis. Porque Quando senão ele cria entendeu, outro. ia vir outra. Então, Exato. é que tem mais. Pois é, tem mais. Você troca assim. Naquela... Que ele já conhecia. Exato, exato. Não, ele falou, não, peraí. Quando ele raciocinou, eu falei, não, deixa eu Não, ficar com ele- essa daqui. Né? Ele perguntou? Perguntou, o doutor Fritz falou que se quiser me cura.
Chico, vai vir outra, então deixa eu contar. Esquece. Troca o barco. Tem toda razão. O Espírito sabe. Então, as causas dos nossos sofrimentos são os vícios. E se nós aprendermos, né, a modificar o nosso pensamento, a nos transformar, nós vamos desvinculando, né, essas energias doentias que trazemos através dos vícios. E os vícios são os excessos, né? Muitas pessoas perguntam, mas eu não posso fazer isso, mas eu não posso. Você pode, desde que você tenha ciência e, né, e faça com harmonia. Por que faz sempre em excesso? A gente é exagerado. Gente. Paulo fala, Oh, né? Jesus. Tudo posso, né? Sim, Mas nem tudo me nem convém. Bem. E disse que a maior dificuldade nossa, nós sofremos mais porque nós não sabemos compartilhar. Tudo que nós queremos é para nós, né? Não é para dividir para todos. Então, quando nós entendermos a felicidade que é compartilhar, né? Quando nós trabalharmos para todos, é porque o amor chegou até nós. E aí sim, né? E aí a gente vai distribuir para todos. Então, nós temos que aprender a desejar o bem para todos, né? Independente de quem seja. A gente precisa lembrar que nós somos também espíritos errantes, mas aqueles que estão determinados no mal também é filho de Deus. Lembro-me uma vez lá embaixo, quando a gente trabalhava na outra casa, uma senhorinha que veio se tratar, o filho que trouxe, mas ela tinha uns espíritos que estavam com ela, e ela deixava os espíritos doidinhos. Aí os espíritos não deixavam ela, e ela dizia, né? Ele não sai de lá, ele não sai de lá. Eu digo, calma, ele vai sair, ele vai embora. Mas por que ele não ia embora? Porque ela não deixava. Então ela dizia para eles que eles eram demônios. Você é um demônio, você é um demônio. Mas ela falou tanto isso que o espírito acreditava nisso. E aí tá lá, tal, aconteceu, mas aí eu mentalmente conversei com o espírito, você não é demônio, você é um filho de Deus, tanto quanto ela, que ela não entende e tal, passou. Quando é de madrugada, eu, acordo, estava sonhando. Aí eu vi, o espírito estava no meu quintal. Aí ele perguntou para mim, posso entrar? Eu disse não. Eu disse não, aqui é o meu lar, né? E tratamento a gente faz no centro espírita. Aí eu falei para ele, mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu disse para você e é uma realidade, você é um filho de Deus. Você não é um demônio. Você é uma criatura linda, tinha olhos azuis. O espírito era um menino. Você é lindo. Agora, se você ficar lá com ela, você vai ficar tão perturbado quanto ela. Você tem o direito de escolha de procurar. Vá até o centro que os espíritos ajudarão você. Eu aqui, o que eu posso fazer é orar por você, isso eu vou fazer. Agora, para onde você vai ser conduzido, aonde você precisa estar, os espíritos que vão cuidar disso. Você entendeu? Aí ele fez assim com a cabeça, eu disse, então volte lá, vá lá no centro, que os espíritos estão lá, vão atender você. Quer dizer, mas ele veio porque ele ficou pensando no que eu disse lá no centro para ele. Né? Eu disse mentalmente, porque a velhinha estava danada. Eu disse, largue ela, deixe ela está te perturbando. Você está preso a ela. Você pensa que você está prendendo ela? Não, é vocês que estão presos. Então, você tem a oportunidade, né, de seguir a sua vida, vá. E aí ele vem, né, na madrugada me chamar, tal, mas acredito, né, que os espíritos tenham conseguido guiá-lo, né, ainda deve estar bem, espero que esteja bem, né, mas é só uma palavra, né, um pensamento bom, uma esperança, que ele não tinha, porque ele acreditava no que ela dizia, né, então é isso. Coloquei também aqui o livro 3 do Livro dos Espíritos, né, onde fala sobre as leis morais que nós precisamos estudar. Agora, né? Agora a gente vai. Ah, você quer tirar daí, né? E Ah, tá. traz de volta.
Gente, A gente tem que ficar brincando. eu quero pedir a vocês, de verdade, procurem estudar todas essas coisas que a gente está passando, né? Eu encontrei essa lição sobre o título Examina a Própria Aflição. É um livro que chama Religião dos Espíritos, editado por Emmanuel. Na verdade, era assim, tinha as reuniões espíritas, né, em Uberaba, e era pedido para que se falasse sobre uma questão do Livro dos Espíritos. E aí ele respondia, né? E aí os textos, assim, esse aqui é fantástico. Eu acho que vai ajudar muito a gente. Mexeu comigo esse texto, né? Que horas são? Faltam mais ou menos 3 minutos. Dá tempo. Tu quer que eu leia? É muito. Bom, mas vamos lá. Deixa eu ler para gente. Mas, por favor, procurem. E até procurar um livro, que eu vi muitas lições espetaculares lá para nos instruir. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva, que é o que acontece, né? Eu não me entendo, faço uma farofa, meto o pé pelas mãos e me arrebento emocionalmente, né? Aí ele diz assim, ó, todas as aflições existentes se caracterizam por tipos e nomes especiais. Aí ele diz, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. E eu comecei a ler esse troço, né? Dói. Não, sabe por quê? Eu comecei a me ver num monte desses negócios que eu não tinha ideia. Que eu estava, de alguma forma, conectada, né? E vivendo isso, eu falei, Jesus de Nazaré, eu adorei esse texto, vou estudá-lo e vou trabalhar mais, né? Preciso trabalhar mais. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Eu falei, tu fala isso, mas a gente está em quase, praticamente todos aí. Eu falei. A aflição do reino doméstico, da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E é por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos. E aqui, nesse texto, a gente observa aqueles que sofrem muito, né? Que nascem sofrendo, morrem sofrendo. Tem pessoas que a vida é um verdadeiro sofrimento. É o quê? São aquelas pessoas que, de alguma forma, cortaram a sua cruz. Eu nunca peço para tirar o castigo, eu peço para aliviar, falo, está doendo. Eu falo, não, tira não, que esse negócio de eu vou viver depois e vai multiplicar, quer não. Mas eu falo, quando está doendo, eu choro, eu digo, Jesus, está doendo, eu digo, tem conversa não, Jesus. Então, gente, se vocês depois puderem, tem PDF, livro A Religião dos Espíritos.
E essa pergunta aí é a pergunta do questão 908 do Livro dos Espíritos, que ele está respondendo, que faz referência a essa questão. Foi. Tirar de cima. E não é só o título, né? Magnetismo, não é isso? Não sei. Ah, é. Mas Tudo é magnetismo no campo universal. E é aqui que a gente precisa trabalhar. É isso aqui que a gente precisa trabalhar em nós. Lembrando que nós somos espíritos eternos, né? Lembrando que nós precisamos trabalhar o nosso lado espiritual, nosso campo espiritual, né? Ter cuidado com as mentes intrusas. Por que que as mentes intrusas entram no meu campo vibratório? Porque eu me conectei com ela, né? Se eu não me conectar, não tiver na sua linha vibratória, ela não chega até mim. Quando nós vamos dar um passe numa pessoa, nós entramos no campo dela. E por isso a necessidade, né, da gente não fumar, não beber, para dar passe. Porque a energia que eu dou é uma energia contaminada, né? E como é necessário orar? Eu modificar os meus pensamentos. Gente, cuidar das pessoas é algo muito sério. Então, eu preciso estar bem, né? Para poder levar o bem, para que o meu bem não chegue contaminado. E aqui está onde as pessoas se perdem. Elas não têm conhecimento que é um espírito eterno. Ela não sabe que tem que modificar o seu pensamento, né? Mudar a sua vibração, para que o seu magnetismo fique limpo. Então, se nós começarmos a aprender a aceitar, né? Porque muitos ouvem, mas não aceitam, porque não conseguem compreender, a mente não entra a ideia, né? Que é um espírito eterno. Eu fico pensando, né? Assim, porque você, quando vai pensar em Deus, no mínimo você tem que pensar que ele é um espírito, assim, né? Na nossa condição, né? Exato. Então, você tem que pensar que você é um herdeiro dele, você é um filho de Deus, logo você é semelhante, né? Jesus nos ensinou isso. Como é que se passaram 2000 anos e a gente não vai atrás do Cristo? E olha, vamos dar graça, né? Por ele estar segurando a nossa onda. Porque se ele não estivesse segurando, só Deus sabe onde a gente estava, né? Bom, gente, o magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos, né? Então, eu vou ter a energia que o meu pensamento me condicionar. Ela pode ser boa ou ruim, dependendo, né, do meu jeito de ser, de pensar e de agir. Então, eu sou responsável por mim. Nós acusamos as outras pessoas pela nossa infelicidade, né? Pelas coisas ruins que acontecem a nós. Não é verdade. O único culpado de alguma coisa ser errada ou não ser boa em nossa vida é nós mesmos, né? Então, vamos aprender, vamos trabalhar. O Laes tem aconselhado muita gente procurar, né? Os livros do André Luiz e do Emmanuel, né? Por quê? Porque vai ajudar a gente a fazer essa transformação. Ah, é de um dia para o outro? Não. Mas eu começo hoje e vamos embora, né? Vamos trabalhar. O fluido magnético constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Então, aquilo que eu tiver vontade eu posso fazer. Aí é que está. O que é que eu estou fazendo? Coisas boas, né? Então, meu magnetismo é bom, é limpo. Mas se eu tiver com pensamento ruim, eu já contaminei meu magnetismo. Tenho que trabalhar para limpar, né? Porque a gente tem muita essa variação por conta da nossa imperfeição, né? Então, uma hora a gente está pensando muito bacana, mas às vezes a gente se contamina com qualquer coisa aí cai, né? A gente tem muito disso. Mas por quê? Vamos trabalhar, gente.
vamos cada um, né, em seu lar, na sua vida, procurar colocar a disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Em todas as questões, em todos os pontos, alimentação, a gente precisa melhorar muito. Até para o nosso bem-estar, né? Porque às vezes a gente não dá muita importância, né? Isso é nada, isso vai, isso vem. Amanhã. Deixa para amanhã o melhor. Amanhã eu faço. E aqui eu coloquei uns temas para ser estudado, né? A gente precisa se conhecer. Quem é cada um de nós, né? Isso é para nós. Cada um na sua intimidade, né? Não é para eu querer cuidar da vida do outro, saber quem é. Não, né? É para nós. Então, a questão do Livro dos Espíritos, 919A, é uma pergunta, né, que é feita a Santo Agostinho. Como é que eu me conheço? E aí ele diz, né? Mas é uma questão longa danada, dá uma folha e meia, né? Por isso que eu não pus aqui, não tinha condições. Então ele disse, né? Todos os dias, a Sônia sempre cita isso, né, Sônia, nas aulas, né? Todos os dias eu comecei a me perguntar, né? O que foi que eu fiz? O que foi que eu deixei de fazer, né? E aí ele discorre um monte de situações que vai nos ajudar também nesse conhecimento de nós mesmos. Você sabe que uma vez eu tentei fazer isso, eu não consegui. É estranho. Você tem um sistema de autodefesa, né? É, né? Você não Então, consegue. eu não consegui, eu me senti mal comigo, Exato. né? Comigo, e aí não consegui ir em frente. Aham. Ainda não voltei, mas agora eu vou ter que voltar, porque aqui, ó, tá, a aula Esse é tá um bem... processo que você vai É. fazendo. Sim, sim. Mas assim, você tem que começar, Tem que né? Eu comecei, mas eu vi que não estava funcionando, e aí eu comecei a não me sentir bem, mas aí eu não devia ter parado, né? Eu devia ter continuado, mas eu vou voltar. Essa aula aqui me chamou a atenção, né? Então, nós temos que cuidar do nosso campo magnético, ok? Ninguém pode fazer isso por nós, só nós. E termos cuidado com as mentes intrusas, especialmente no período em que estamos vivendo, né? Os espíritos têm nos chamado a atenção que aproximadamente por 6 meses, pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Vai ser de trevas muito densas. Então, a gente precisa ter cuidado com discussão, né? Com coisas que se geram diante dos nossos olhos, às vezes nos nossos lares, né? Os filhos chega contaminado, e às vezes a gente não se dá conta, aí entra em atrito, isso é péssimo, né? Então, para a gente que está mais atento, observar, né? E não entrar em atrito com ninguém, né? Para evitar danos maiores, ok? E aqui, né? O Consolador, Deus, Cristo e Caridade. Jesus, o nosso Consolador, né? Eu sempre chamo ele de Consolador, porque para mim, eu sei que é a doutrina espírita que nos consola, mas para mim é Jesus. Gente, não tenho outras palavras, né? E saber que é Ele que está ordenando, coordenando, né? A doutrina espírita, que será o futuro de todas as religiões, né? Então, o importante é focar o Cristo, as leis divinas, né? Para que a gente possa ir se desenvolver, ok? Então, João vai falar em seu evangelho, né? As palavras de Jesus, capítulo 14. Jesus fala quando está se preparando, né, para a última ceia, então ele conversa com os apóstolos, ele começa a falar do desencarne, das coisas que vão acontecer, e os apóstolos ficam tudo enlouquecidos, porque eles não querem saber disso, o negócio dele é ficar com Jesus, eles estão certos, o magnetismo daquele ser, né? Atrai, né? Atrai, oh, quem que não quer? Não foi o sistema de defesa deles, não. Você quer, você não vai. Né? Então, Jesus diz para eles, né, para nós também, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece,
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, assim, é um amor imenso, né? Por que que a gente não foca? Por que a gente não busca evangelho, né? Não dá importância ao evangelho, às lições do evangelho? Acha que não é nada? Acha que já se passou, né? E Jesus disse, minhas palavras não passarão, né? Até se cumprir o último jota. Então, em 1857, o governador espiritual da Terra, que é Jesus, enviou ao mundo o Consolador prometido, cuja missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Então, reclamar de consolo a gente não pode, né? A gente tem até demais. Então, Kardec, né, nos codificou, organizou, né, toda a doutrina espírita, os livros que nós podemos estudar para nos auxiliar, né? E é um grande amigo de Jesus, que reencarnou aqui também para nos ajudar, como Francisco Cândido Xavier, né? Então, a gente tem muito que agradecer a Deus, né? E que o amor do Cristo seja sempre conosco. Quero agradecer a presença de todos, né? Quero agradecer a Jesus essa oportunidade, apesar, né, de ser eu um ser insignificante, mas Jesus confia, né? E eu confio nele. E eu agradeço, né, por ele nos dar essa oportunidade, os mentores desta casa, os mentores do curso, todo esse envolvimento, todo esse trabalho, porque a gente dá trabalho. A gente dá trabalho. Quero agradecer também, né, Francisco de Assis, que coordena todos os trabalhadores de cura, né, nos auxilia muito. E eu tenho essa conexão com o Francisco desde criança. Sempre que eu me sentia chateada, magoada, eu cantava aquela oração o dia inteiro até passar. Então, passava, né? E eu sou muito grata, nem sabia, mas eu adorava saber dele, cantar a oração dele. E agora, né, sei essa ligação que ele tem com esta casa e nós agradecemos a Deus. Obrigada pela vida, obrigado por esta encarnação, obrigada por estar vivenciando neste processo regenerativo que aqui nos encontramos. Que tenhamos força, fé, esperança, que levemos aos homens esperança e que possamos levar a cada um que abriu seu coração o amor do Cristo. É a Ele que devemos voltar os nossos olhos, os nossos corações e as nossas mãos, levantando os caídos, dando de comer a quem tem fome, visitando os prisioneiros, curando os doentes. Vestindo os nus. Obrigada. Vestindo os nus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito de luz, que nos auxilia em nome do Cristo. Obrigada, doutora Adolfo, doutor William, doutor José Severino, doutor Napoleão. Toda a equipe de trabalhadores do bem e da verdade desta casa. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigada. Eita. Melhor. Ai, ai.